começar. Tem bastante mulher aqui. Tem bastante mulher. As mulheres sempre comandam, né, gente? Olha só. Ficou 2 homens, a maioria é tudo mulher. Que não, tem 3 homens. Viu? Coisa boa. Mas então, gente, assim, ó, antes da gente começar a reunião, vamos fazer uma reunião para a gente harmonizar, para aproveitar bastante. Aproveitar que hoje é um dia especial para todas nós mulheres, né? E para os homens que têm as suas mulheres, todo mundo tem várias mulheres na sua vida, né? Mães, companheiras, avós, amigas, filhos. Sei que o João tem 2 filhas, que ele já me mostrou coisa mais lindas, as guriazinhas dele, né? Então, assim, é um dia importante para a gente comemorar também, né? E agradecer a oportunidade da gente estar nessa terra, de ser feliz por ser mulher e de ser feliz por estar fazendo a diferença, né? Ou de, pelo menos, a gente está tentando, né, gente? Acho que é esse o caminho, né? Todos nós tentamos dar o seu melhor, né? Olha ali o Vicente, amado. Então, assim, antes da gente começar, eu vou pedir para a Alice se ela pode fazer uma oração para a gente iniciar o nosso estudo. Pode ser, Alicia? Pode sim. Então, é com muita alegria que iniciamos mais essa terça-feira de estudo, ainda mais especial ainda, porque hoje nós vamos ser conduzido pela nossa mais que querida Janine, né, que vai nos abordar um tema tão importante que com certeza vai nos trazer vamos fazer muitas reflexões construtivas. Gratidão. Agradecendo também a presença dos nossos amigos espirituais, que sempre aqui conosco nessa 1h30 de estudo, nos iluminando, nos amparando, nos protegendo. E eu queria também aproveitar nesse momento tão difícil, tão cinzento que a gente está vivendo, estender essa prece para lá, para a Ucrânia, tá? Que chegue com uma vibração de paz, de amor. Não esquecendo também do pessoal de Petrópolis, né? Vítimas das enchentes, dos desabamentos, que isso possa chegar assim como um alento, como um carinho, tá? E pedindo para que Jesus fique conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Feliz Dia da Mulher para todas. Beijo. Obrigada, querida Alicia. De nada. Gente, assim, hoje para nós, então, dia especial, como eu estava falando, porque somos mulheres, estamos vivas e estamos aqui lutando, né? Fazendo, então, desempenhando o nosso papel da melhor maneira possível. E lembrando que a Alicia falou, né? Eu acho que hoje é importante, e eu acho que o assunto vem bem no momento atual, para a gente serenar um pouco a alma e de falar de temas mais leves, que é o que a Janine vai trazer. Né? A gente tem visto essa realidade assim da importância do assunto dela, que ela vai falar sobre trabalho voluntário e caridade, a gente está vendo bem atualmente agora nesse momento, né, gente? Nós precisamos ir lá fazer o que esse pessoal está fazendo? Não necessariamente, mas a gente pode fazer aqui, no nosso lugar, no nosso meio, na nossa casa, na nossa família. Então, esse evento de hoje, a gente convidou estrategicamente a Janine, porque para começar a atividade, na verdade, estão começando as atividades de 2022 da AME, né? A gente teve igual o janeiro e fevereiro, mas a gente está começando atualmente, e o objetivo é que a gente começasse com muita luz, com muita esperança, porque existem pessoas que estão fazendo bem e estão fazendo a diferença, né? Então, a Janine vai falar desse trabalho, do trabalho que ela faz, que inclusive eu conheço, trabalho muito lindo, tá? Ela comentou aqui com a gente que ela vai primeiro falar e depois a gente vai discutir, que eu acho que se presta muito para discutir. E hoje a gente vai fazer essa reunião em torno de 1 hora, até para as pessoas, para as mães, as mulheres têm oportunidade de comemorar com seus familiares o Dia da Mulher. Tá? Então, Janine, fica à vontade, minha querida. Oi, boa noite, Elodie, que Elodie não tinha entrado. Boa noite a todos, obrigada pelo convite, não é? Porque o assunto é muito importante,
porque se a doutrina nos fala que nós reencarnamos mulheres e reencarnamos homens, não é? Nós vamos falar de funções, não é? De homem, de mulher, Dia das Mulheres, e principalmente de uma função muito importante que envolveu o meu trabalho de TCC, dessa especialização de espiritualidade na prática clínica, que foi um trabalho que eu desenvolvi antes da pandemia, durante 15 anos, inicialmente em Porto Alegre, com 2 amigas, e quando eu fiz essa especialização, antes da pandemia, eu só pensava em colocar esse trabalho como um TCC, porque eu achava muito importante esse trabalho de caridade e de acolhimento às mães na UTI do Hospital Santo Antônio, em Porto Alegre, que é uma UTI de crianças que estão a desencarnar, que estão para morrer. E essas amigas se vestem de palhacinhas e me convidaram para ir, para fazer esse trabalho que a gente fez durante 15 anos lá, e depois, nos últimos 3, 4 anos, nós fizemos aqui na FAO, inclusive uma das visitas, a Verinha foi com a gente. Então, esse trabalho envolve uma conversa e imposição de mãos discretamente em visitas na UTI a familiares, mães, pais, tios, avós que estão com aquele bebê, com aquela criança que já está em estado de últimos dias, de últimas horas. Então, é um trabalho muito difícil, é um trabalho que inicialmente os médicos não entendiam, porque depois que a gente fazia a visita, o bebê desencarnava. E ninguém entendia por que a gente fazia esse trabalho, porque ninguém quer ver dor, ninguém quer ver desencarne, ninguém quer ver bebê morrendo. E esse trabalho eu queria colocar, de certa forma, num TCC, para tocar corações, para ir para mais pessoas esse trabalho que a gente sempre fez. E a minha surpresa foi que o meu TCC foi escolhido como um dos melhores trabalhos de conclusão de curso, e me convidaram para fazer um capítulo de uma coleção de livros de experiências espirituais e anômalas dos professores da PUC de Porto Alegre, que foram meus professores e fizeram essa coleção de relatos, de artigos, de TCCs, e o meu TCC foi escolhido e está lá na Amazon. Um dos livros está lá, o meu TCC, como o artigo do livro, né? Então, quer dizer que tomou uma proporção muito maior do que eu imaginei, não é? E elas sempre disseram, Janine, foi escolhido o teu trabalho, porque aquilo que tu falou, realmente tu tem razão. É um trabalho que ninguém enxerga, mas ele existe, não é? Porque nós íamos, né, em leitos dos bebês que as mães não conseguiam se distanciar daquele bebê que ia morrer dali algumas horas. E nós abraçávamos a mãe e conversávamos com ela, conversávamos sobre ela se despedir do bebê, nós fazíamos um convite para ela se despedir daquele bebê. E quando a Vera falou de eu falar o trabalho para vocês, eu fiquei pensando muito nisso, mas como é que eu vou explicar esse trabalho para eles? Porque é um trabalho muito difícil, não é? Nós temos que ajudar aquela mãe que não quer se despedir do bebê, a ajudar ela a se despedir do bebê. E é isso que nós fizemos durante 15 anos antes da pandemia. Isso é um assunto, tá? Aí eu pensando, rezando sobre o que eu ia falar, sobre preparando o que eu ia falar, me veio na mente, que isso só pode ser dos mentores espirituais, o capítulo 10 do livro No Mundo Maior, que fala sobre uma problemática que tem tudo a ver na explicação dessas situações da UTI que a gente trabalhou durante 15 anos. Então, eu vou colocar aqui, ó, para vocês. Ó, vocês estão vendo? Vocês estão vendo o... Sim. Tá dando para compartilhar aqui?
tá? Tá dando sim, gente. Tá, eu botei em amarelo para ficar bem claro, tá? Eu vou colocar aqui algumas coisas para a gente poder conversar depois, e eu peguei só umas partes para a gente poder ter tempo de conversar, tá bem? Esse capítulo 10 do livro No Mundo Maior, ele fala sobre um drama de uma mãe no mundo espiritual, pedindo, implorando por Calderaro, tá? Para ajudar a filha, tá? E aí, ela está há 8 anos desencarnada e a filha está doente e ela vai e pede para Calderaro, implorando, por favor, que peça, que ajude a filha, tá? E aí, aqui, o autor explica, não é? André Luiz explica. Trata-se de lamentável ocorrência, explicou-lhe bondoso, na qual figuram leviandade e ódio como elementos perversores. A irmã que se despediu há momentos deixou uma filha na crosta planetária há 8 anos. Então, André Luiz está explicando que essa mãe tinha deixado essa filha há 8 anos atrás. E que essa filha, criada com mimos excessivos, a jovem desenvolveu-se na ignorância do trabalho e da responsabilidade, não obstante pertencer a nobilíssimo quadro social, filha única, entregue desde muito cedo ao capricho pernicioso, tão logo se achou sem a materna assistência no plano carnal, dominou governantes, subornou criadas, burlou a vigilância paterna e, cercada de facilidades maternais, precipitou-se aos 20 anos nos desvarios da vida mundana. Desprotegida, assim, pelas circunstâncias, não se preparou convenientemente para enfrentar os problemas do resgate próprio. Sem a proteção espiritual peculiar à pobreza, sem os abençoados estímulos dos obstáculos materiais e tendo contra suas necessidades íntimas a profunda beleza transitória do rosto, a pobrezinha renasceu, seguida de perto, não por um inimigo propriamente dito, mas por cúmplice de faltas graves, desde muito desencarnado, ao qual se vinculara por tremendos laços de ódio e passado próximo. Foi assim que, abusando da liberdade em ociosidade reprovável, adquiriu deveres da maternidade sem a custódia do casamento. Então, a filha dela tinha engravidado, não é? Sem estar casada, não é? Reconhecendo-se agora nessa situação aos 25 anos, solteira, rica e prestigiada pelo nome da família, deplora tardiamente os compromissos assumidos e luta com desespero por desfazer-se do filhinho imaturo, o mesmo comparsa do pretérito a que me referi. Esse infeliz, por acréscimo de misericórdia divina, busca destarte aproveitar o erro da ex-companheira para a realização de algum serviço redentor com a supervisão dos nossos maiores. Então, essa menina engravidou de um inimigo, de um comparsa que ela traiu em outra vida, entende? Então, ela engravidou sem querer e esse espírito, ele queria fazer as pazes com essa menina, não é? Escolhendo ela como mãe, não é? E aí, Calderaro explica para a mãezinha dela, né, que pediu ajuda. Os laços entre mãe e filho, presuntivo, são de amargura e de ódio, consubstanciando-se energias desequilibrantes. Tais vínculos traduzem a ocorrência que o espírito feminino há que recolher ao santuário da renúncia e da esperança. Se pretende a vitória. Para isso, para nivelar caminhos salvadores e aperfeiçoar sentimentos, o Supremo Senhor criou o tépido e veludoso ninho do amor materno. Contudo, quando a mulher se rebela, insensível às sublimes vibrações da inspiração divina, é difícil, se não impossível, executar o programa delineado. A infortunada criatura, dando asas ao condenável anseio, buscou socorrer-se de médicos que, amparados de nosso plano, se negaram a satisfazê-lo com luminoso intento. Valeu-se, então, de drogas venenosas, das quais vem abusando intensivamente,
a situação mental da menina, a grávida, é de lastimável desvario, não é? Então, a Calderaro já explicando para essa mãe que ia ser muito difícil ajudar essa moça grávida a não fazer o aborto, porque ela estava com muito ódio daquela situação de estar grávida, e situação de estar grávida de um parceiro que virou inimigo de outra vida, né? Aí o Calderaro disse, bom, mas não tem um minuto a perder, vamos até a menina, não é? Decorridos instantes, penetrava o aposento confortável e perfumado da moça, não é? Estirada no leito, a jovem mulher debatia-se em convulsões atrozes ao seu lado, achavam-se a entidade materna na esfera invisível aos olhos carnais, e uma enfermeira terrestre, dessas que, à força de presenciar catástrofes biológicas e dramas morais, se tornam menos sensíveis à dor alheia. Então, tinha uma enfermeira que estava ali para fazer o aborto e tinha a mãe muito preocupada com aquela filha já em convulsões, não é? Numa situação horrorosa, não é? Então, a genitora, ou a mãe da menina, disse, a situação é muito grave, ajudem-na. Ela ficou assim, implorando, não é? Que não acontecesse aquele aborto, não é? E aí eles explicam aqui, em detalhes, não é? Os centros endócrinos, os órgãos autônomos, o coração com arritmia, o córtex encefálico, a perturbação se era manifestada, os gânglios basais. Assim, é muito interessante ver esse capítulo com calma, quando vocês puderem, porque eles falam, assim, minuciosamente tudo que vai acontecendo na hora do aborto, né? Então, o quadro era horrível de ver-se, não é? A menina grávida dizia, odeio esse filho intruso, que não pedia vida, expulsá-lo-ei. A mente do filhinho em processo de reencarnação, como se fora violentada num sono brando, suplicava chorosa. Poupa-me, mamãe, não é no caso, poupa-me. Quero acordar no trabalho. Quero viver e reajustar o destino. Ajuda-me. Resgatarei minha vida. Pagar-te-ei com amor. Não me expulse. Tem caridade. Olha aí, não é? A caridade que a gente tanto está tentando refletir essa noite, não é? Aí a mãe dizendo, grávida, nunca, amaldiçoado seja, dizia desventurada mentalmente, prefiro morrer a receber-te nos braços. Envenenas-me a vida, perturbas-me a estrada, detesto-te, morrerás. E os raios continuavam descendo a jacto contínuo, não é? E aí o Calderaro disse para a mãe da menina, compreendes a extensão da tragédia? Querendo dizer assim que ia ser difícil ajudar, não é? E aí, nesse instante, a Cecília, né, pediu à enfermeira, a mãe grávida, pediu para a enfermeira, estou cansada, muito cansada, exijo intervenção essa noite. O presidente Zelensky fez questão de mostrar que estava no Palácio Presidencial ontem à noite. Acusou os russos de colocarem minas nas estradas. Pessoal, alguém tem o microfone ligado aí. E de explodir ônibus que transportariam os civis. E aí, então, aconteceu de várias intervenções, não é? Deles ali, o Calderaro, a mãe, não é? Tentando impedir que acontecesse aquele aborto, não é? E não, consumara-se a medida que o meu instrutor desejava. Não aconteceu. Parcialmente desligada do corpo físico, em compulsória modorra, pela atuação calmante do remédio, Calderaro aplicou-lhe fluidos magnéticos sobre o disco fotossensível do aparelho visual,
e Cecília passou a ver-nos, embora mente imperfeitamente, detendo-se admirada na contemplação da genitora. Então, Calderaro fez com que a menina grávida visse a mãe desencarnada, para ainda tentando acolher aquela menina sob o coração da mãe, não é? Aí o Calderaro dizendo, né? Reparei com tudo que se a mãezinha exuberava copioso pranto de comoção, a filha se mantinha impassível, não obstante o assombro que lhe estampara no olhar. Então não adiantava o amor daquela mãe, porque aquela filha tinha o olhar impassível, ela não mudou nada com o amor daquela mãe. E a matrona desencarnada avançou, abraçou-se à filha e pediu: filha querida, venho a ti para que te não abalances a sinistra aventura que planejas. Reconsidera a atitude mental e harmoniza-te com a vida. Recebe minhas lágrimas como apelo do coração. Por piedade, ouve-me, não te precipites nas trevas, quando a mão divina te abre as portas da luz. Nunca é tarde para recomeçar, Cecília, e Deus, em seu infinito devotamento, transforma as nossas faltas em redes de salvação. E a mãe, não é, com todo o amor, com tudo, ficou falando e pedindo, e pedindo, e pedindo, não é? O caminho é empedrado e árido, os espinhos dilaceram, mas terás de encontro ao coração um filhinho amoroso, indicando-te o futuro. Em verdade, Cecília, deverias erguer teu ninho de felicidade na árvore do equilíbrio, glorificando em paz a realização de cada dia e a bênção de cada noite. Entretanto, não pudeste esperar. Cedeste aos golpes inflames da paixão, abandonaste o ideal aos primeiros impulsos do desejo. Ao invés de construir na tranquilidade e na confiança, em bases seguras, elegeste o caminho perigoso da precipitação. Agora é imprescindível evitar o despenhadeiro fatal, contornar a voragem traiçoeira, agarrando-te ao salva-vidas do supremo dever. Volta, pois, minha filha, à serenidade do princípio, resigna-te o novo aspecto que imprimiste ao próprio roteiro, aceitando o ministério da maternidade dolorosa com sacrifício de encantadoras aspirações. E a mãe seguiu falando, não é? Daqui um pouco, a mãe continuou: não isoles do cérebro o coração. Ai, eu achei coisas tão lindas assim, não é? Que a mãe falou tantas coisas lindas, mas daqui um pouco a menina falou para a mãe, não é? Como não me dissesse isso antes? Na terra sempre satisfazia meus desejos, nunca me permitisse o trabalho, favoreceste meu ódio, fizeste-me crer em posição mais elevada que das outras criaturas, incutiste-me a suposição de que todos os privilégios especiais me eram devidos, não me preparaste, enfim, estou sozinha com um problema atribulativo, não tenho agora coragem de humilhar-me, esmolar serviço remunerado não é o ideal que me deste, e enfrentar a vergonha e a miséria será para mim pior que morrer. Não desisto, nem mesmo a tua voz, que a despeito de tudo ainda amo, é-me impossível retroceder. E aí acontece o aborto, e eles contam aqui por detalhes o aborto. Mas eu queria conversar com vocês algumas coisas que eu pensei sobre isso, porque eu achei muito interessante a ligação, quando me veio esse capítulo. Eu vou fechar aqui, mas se precisar a gente abre, porque eu achei muito importante. Deixa eu ver como é que eu tiro aqui. Como é que eu tiro aqui coisa de... Eu não sei como é que eu tiro de parar de transmitir. Ou do quanto tu passa a compartilhar, eu acho que seria... Stop share, tá. Stop share, ali.
É, o E compartilhar tela, aí tira isso aí, isso aí. Não, e eu achei tão interessante o seguinte, esse capítulo 10 fala sobre esse drama do aborto. O meu trabalho que eu fiz durante 15 anos foi a cena contrária a essa cena do capítulo 10 do livro Mundo Maior, onde as mães eram obrigadas a perder aqueles bebês. Então, o que me passava na mente quando eu fazia aquelas visitas, que eu pedia muito para Deus, né, para os espíritos superiores, ajudar aquelas mães a suportar perder aqueles filhos. E esse capítulo 10 me veio a ideia da explicação desses dramas, desse trabalho que nós fizemos na UTI infantil do Hospital Santo Antônio em Porto Alegre. Mas eu quero falar mais coisas sobre esse capítulo, porque ao falar em caridade, esse capítulo me lembrou várias coisas. Amor de mãe, amor incondicional. Amor de mãe não existe igual. Nós espíritas, nós não podemos falar nesses jargões. Por quê? Porque nós ora nascemos mulheres, ora nascemos homens. Por quê? Porque às vezes homens são mais mães do que mulheres. Por que nós não podemos falar esses jargões? Porque às vezes a mãe não é só amor. A mãe também tem raiva, a mãe também tem muita culpa. E essa mãe do capítulo 10 é uma mãe com muita culpa. É uma mãe que desencarnou e não resolveu o fato da má educação que ela deu para a menina. Eu fiquei pensando, não sei se vocês vão concordar comigo, e a partir de agora a gente vai conversar. Eu fiquei pensando se essa mãe não desejou essa filha quando nasceu. E na psicologia a gente aprende que às vezes uma gravidez mal desejada implica num recalque da raiva do filho ter nascido, numa culpa e numa compensação do mimar. A mãe que mima tem uma espécie ou uma parte de culpa. Porque isso a gente estuda na psicologia, entende? Isso eu vejo em alguns casos que eu atendo, e eu vejo um caso de uma irmã minha com a minha mãe, não é? Que existe uma espécie assim de... A minha irmã deu muito trabalho para nascer, a minha mãe teve a minha mãe fala que foi muito difícil para minha irmã nascer, e até hoje a minha mãe chama essa minha filha pelo diminutivo. A minha irmã Ellen é Linha, a minha mãe chama de Elinha. E a minha irmã é a única filha que chama a minha mãe de mãezinha. O tempo todo é aquele tratamento, sabe, de muita culpa, carregado de culpa. Essa minha irmã sempre foi muito problemática, e eu acho que a minha mãe recalcou esse parto horrível, essa filha difícil, que a minha irmã é bipolar, então ela sempre deu trabalho. Então, para a mãe recalcar essa raiva dessa filha doente, dessa filha que foi muito difícil de nascer, ela tem que mimar essa filha. Não é? Então eu já vi vários casos que realmente a psicologia, quando fala isso em livros, tem muita lógica. E essa mãe nesse livro tem muita lógica, essa filha tem muita dificuldade de ter esse filho. Talvez se essa filha não tivesse conflito com essa mãe, ela iria conseguir ser mãe. Então, eu pensei assim, 1000 coisas que eu coloquei para vocês, não é? De uma maneira muito rápida, mas para a gente conversar sobre caridade, para a gente conversar sobre acolhimento, para a gente conversar rapidamente sobre o que é amor, o que é raiva, ou
Ou todo amor tem um pouco de raiva? Nada é absoluto? O que vocês acham? Eu fiquei pensando em um monte de coisa desse capítulo. Gentezinha, eu consegui dar uma lida hoje quando tu colocaste ali que a gente ia falar do capítulo 10, eu dei uma repassadinha nele, né? Para a gente poder, deu um tempinho, dei uma repassada para a gente poder refletir junto. E é um capítulo rico, com muita coisa, né? Com muito conteúdo para refletir, mas eu acho que tem um viés nessa história dessa filha, e que o capítulo traz também, de muita superficialidade, de muito materialismo, ela traz que ela não vai estragar a vida, o corpo, que ela é jovem, né? Até eu fiquei confusa ali no início, eu não entendi se esse espírito era um rival antigo que vinha para um resgate ou se não. Ali eu me perdi um pouco, porque fala que ela está sempre com um espírito que ela se envolveu, né, em amor e ódio, e depois vem essa gestação, mas aí o filhinho pedindo essa oportunidade, né, e que queria muito esse recomeço, então eu não entendi se é esse espírito que estava reencarnando ou se é o que eu entendi que essa relação do filho que pede para nascer é de amor e ódio de outra vida, não é? Mas também é uma relação de amor e ódio da filha e da mãe. Então, a gente vê que a maternidade, o parto, tudo, quanto maior o conflito com a mãe, maior é difícil de ganhar esse filho e de cuidar desse filho. E quanto maior o trabalho que se passa no parto, maior é a culpa e o recalque. O João sabe bem disso, né, João? Quando a gente trabalha com a psicologia, a gente vê, e quando a gente lê os livros, claro que não tem essa parte, não é? Às vezes eu fico pensando de fazer esse trabalho, pelo menos com um livro, pegar um livro e colocar a parte psicológica. Quer falar, João? Quero, porque eu fico pensando numa coisa assim, ver se vocês acham. Normalmente a gente sempre opõe o amor ao ódio, né? Mas ali, quando eu vejo esse trecho, eu sinto muito mais o orgulho dela como oposição ao amor do que o ódio. Porque quando ela começa a se questionar, e eu acho que aquilo ali representa o pensamento de muitas mães que optam pelo aborto, da perda de dinheiro, do corpo que vai se afetar, de qual vai ser o julgamento social que ela vai ter das outras pessoas. Então isso vai tudo mexendo nesse sentimento que é a soberba, que é o orgulho, que mobiliza isso a tal ponto da pessoa querer uma saída fácil dentro disso, né? Isso. Tanto que ela diz para a mãe dela, ela diz, agora que tu vem me falar de sacrifício, agora que tu vem me falar de trabalho redentor, se quando tu me tinha, tu não me ensinou trabalho nenhum, tu não me deixou fazer nada, ela cobra da mãe a ociosidade que a mãe ensinou ela a viver. Então, realmente, essa filha foi fruto da frivolidade da mãe, não é? Dessa educação aparente, como a Flávia falou, não é? Dessa educação superficial. Janine, eu me lembrei de um caso agora, não sei se a Ali já estava lá na FAO, quando isso aconteceu, mas já teve outros, esse foi mais recente, e comentasse, me colocou muito isso, essa questão das mães, nem todas são totalmente boas, mas, né, não dá para ser esse jargão, concordo plenamente contigo, né? Eu me lembro de uma criança que estava grávida e ganhou no meu plantão, uma criança de 12 anos, gente, 12 anos. Foi muito, muito difícil esse atendimento. E quando a gente foi atender, esta mãe, claro, a mãe teve uma postura de cobrança dessa filha, que a filha se insinuava para o pai. Gente, foi um atendimento tão difícil,
tão difícil, e a gente teve que fazer o que a gente está discutindo hoje, sentar, conversar, caridade. E eu me lembro, gente, que eu fiquei tão chocada com essa mãe, digo, mas a senhora não pode dizer isso, a senhora está julgando a sua filha. Essa criança ficou num sofrimento tão profundo, gente, que eu fiquei imaginando a cabeça dessa criança. Tu imagina a culpa e como é que ela foi se desenvolver depois disso. Então, vocês imaginam assim, a importância do nosso papel no atendimento a essas pessoas. Eu vi outros assim, casos de outras jovens, né, porque eu trabalhei na UTI, mas esse me marcou profundamente, 12 anos. Isso que tu está falando é muito complicado, porque a nível psicológico, a mãe não pode aceitar que o pai tenha estuprado a filha e abusado a filha, porque senão ela teria que se separar. Ela não consegue se ver longe desse homem. Ela não consegue se ver fora desse casamento. Ela prefere não enxergar a filha ou enxergar que a filha seduziu. Então ela anula qualquer culpa do homem. Ela anula qualquer culpa do homem. Eu não sei se quando a gente diz que amor de mãe não existe nada igual, se a gente não anula também a raiva da mãe. É sobre isso que a gente está falando. No Dia das Mulheres, amor de mãe é muito lindo, mas depende da mãe. Jay, se me permite, vai criar umas relações que a gente chama de passivo-agressivo. Ficam se tocando e se alfinetando o tempo inteiro, sem brigar explicitamente, porque mães e filhos não podem brigar, mas ficam ali se amando e se dizendo, mas um sendo algoz do outro o tempo inteiro numa relação doentia que ambos precisam estar ali. Isso. E aí ficam sofrendo, não se soltam. Perfeito. Fica uma coisa doentia. Mãe não pode ter raiva. Mãe não pode ter raiva, não é? Isso aos poucos está mudando muito. Mas até agora há pouco, mãe não podia escolher ter ou não ter filhos. Não é? Porque a mulher simplesmente engravidava e a mulher só servia para ter filho. Então, isso vem mudando há muito pouco tempo. A contracepção veio para o Brasil, acho que em 1960, se eu não me engano. Posso Quer falar, Sidéria? Está aqui cutucando. Nesse exemplo que você deu, e aí seguindo a lógica da Janine, né, eu entraria com outro aspecto aí em relação a essa mãe, que é a questão do horror, né, que assim, também tem um aspecto que o abuso sexual já é um horror na mãe, né, porque querendo ou não, ainda no imaginário feminino, a responsabilidade pela mulher, né? Então, ela admitir o abuso sexual, ela falar da falha dela enquanto mãe, enquanto alguém que tinha que cuidar, né? Ainda que é um monstro, né? Quer dizer, ela gosta que é um monstro, né? Então, eu nego para não precisar me deparar com a raiva que isso minha impotência. Perfeito. Entende? Perfeito, então, claro. A gente precisa olhar, né? E aí, o que nos resta? Nos resta a escuta, né? É escutar essa mãe, né? E ela consegue expressar essa dor, né? Mesmo que seja pela negação, ela vai sair, né? Porque está ali dentro. De alguma forma, ela vai sair. E que nesse quando a filha tentativa de não precisar se deparar com o que ela faz com ela. Perfeito, Sidéria. E agora tu me lembrou, Sidéria, uma palestra que eu fiz lá no curso, lá dentro da Leiga, que eu tinha um curso lá de Joana de Ângeles, lá, durante anos, que a gente deu esse curso lá,
E numa das palestras me pediram para falar sobre suicídio, e eu peguei uma carta de uma menina de 14 anos que deixou a carta antes de se matar, dizendo para a mãe que os abusos que o pai fazia nela não eram tão ruins quanto a falta de empatia e o desamor e a falta de olhar da mãe para ela. Ela dizendo que estava deixando o mundo porque nunca tinha sido vista pela mãe. E que o abuso do pai não era dor nenhuma perto da falta do olhar da mãe. Então, geralmente, essas mães, se tivesse que realmente entrar em contato com o que ela não deu para o filho, seria muito difícil para elas, não é? Porque, vamos combinar, quem é que foi desejado? Agora eu vejo as meninas tendo filhos, como a Mariana, que teve as gêmeas, foi tão difícil ter as gêmeas, e eu vejo, assim, o sofrimento que foi para ter as filhas. Ela desejou horrores às filhas. Eu acho que essa geração do Vicente, aí, essa geração aí são realmente espíritos superiores, porque são filhos desejados. Nenhum de nós fomos desejados, porque não se tinha como planejar, não se tinha como, né? Eu não sei se vocês concordam, mas quando eu me dei conta disso na minha terapia, eu falei, não. Janine, verdade, que eu descobri que na época que eu nasci não tinha pílula, tanto eu como a minha outra irmã, que é mais velha, foi assim, bem isso. Aí depois que a mãe conseguiu, a mãe disse, que a mãe, são 4 irmãos, ela sai ainda bem sagrada da pílula, porque ela até os 10, né? E ela eu acho adorou muito os anticoncepcionais. E para a gente fazer essa reflexão, não é? Ao nosso narcisismo, não é? Nossa onipotência, não é? Nenhum de nós fomos desejados. Nós somos filhos, não é? De mães que tiveram que ter filho, porque não se tinha como ter tanto cuidado assim. Eu acho importante a gente ver esses aspectos onipotentes da gente, não é? A gente não é tão amado assim. A gente não é tão queridinho assim. Então é muito importante o que a gente está falando hoje, não é? Para iniciar o ano. A parte assim, porque eu fiz parte de um pouco dessa história, né, desse trabalho da Janine. Até assim, como a Janine não trouxe, depois tu podia botar algumas fotos, Janine, lá no grupo, para o pessoal ver como é que funciona. A Flavinha também eu sei que foi em algumas ocasiões, né, Flavinha? Eu me lembro que a Janine, né, tinha me pedido, né, que eles queriam esse grupo de palhacinhas de entrar no hospital, e eu estava de plantão, eu digo, não, vai lá que a gente vai acompanhar. E foi um trabalho muito lindo, né? Então, assim, o que eu chamo a atenção, que é um trabalho, para que vocês tenham uma ideia, destaca realmente a questão humanitária, né? De sentar, ver a situação de labilidade que está aquela família. Então, eu me lembro que a gente foi lá os pacientes lá da UTI da FAO, na UTI de São Francisco, depois no andar, e eu me lembro que isso acalmava muito essas famílias, né? Muito essas crianças. E eu me lembro, Janine, tu vai talvez te lembrar disso, de uma vez que a gente entrou lá no São Francisco e tinha uma criança que estava internada, e quando nós entramos, uma das componentes do grupo, né, ela disse assim, vocês vão agora ver uma criança que é médio, né, a Adriana, né, eu me lembro que até ela comentou isso, vocês vão ver agora uma criança que, na verdade, já teve, provavelmente, tentativa de suicídio em outras vidas. Aquela criança me marcou profundamente, viu? E essa criança tinha, na verdade, três camadas de dentições na boca, ela como se tivesse a camada superior e mais uma. Talvez tu te lembre dela. É paciente, inclusive, que depois a gente acompanhou. E aquilo me marcou profundamente. Eu me lembro assim da sensação de
paz e de muito amor que a gente passava assim com tranquilidade, e quanto aquela criança se acalmou. Então, situações assim de muita vulnerabilidade, de muito sofrimento, de outras vidas, né? Então, foi um trabalho realmente muito lindo, né? Então, depois que a Janine fez esse trabalho, né, e depois transformou em TCC, né? Eu acho que é uma maneira de contribuir para divulgar a importância desse trabalho, né, Janine? Foi um trabalho muito lindo, né? E de quanto a gente também pode ajudar, talvez não sendo palhacinho, mas também assumindo esse papel, como a gente está colocando aqui, de situações de, né, de aborto, de sofrimento, de mães jovens grávidas. Então, quanto a gente pode auxiliar nisso aí. Mas eu me lembro assim, muito disso, acho que até a Flavinha foi, pode até comentar o que ela achou, mas eu acho que foi aquela coisa assim, de muito amor, né? Porque como a Janine não colocou as fotos ali, só para vocês terem uma ideia, se vestia realmente de palhacinha, a gente ia no quarto e não ficava assim, fazendo, brincando, era realmente atender, aí é o trabalho que eles continuam fazendo, né, Gê? Sim, sim. Gurias, Isso, eu acho importante também a gente falar nisso, porque das dificuldades que esse grupo, né, que a G fazia parte, também tinham, não era fácil na maioria dos pacientes, assim, serem recebidos. Existia uma resistência da família em grande parte do número de pacientes muito forte, porque tinha muita dor dentro da UTI. E aí eles achavam que aquilo era uma brincadeira quando elas chegavam vestidas, né, para alegrar as crianças. E a forma como era colocado aquilo, como era respeitado, eu acho que o grupo não está acontecendo agora, ainda mais com a pandemia, né? Mas a forma como era colocado para os pais, como era pedida permissão, era muito bonito, assim, isso eu achava que, porque não era assim chegar alegrando, não, existia muita barreira, muita dificuldade, e dito pelo grupo, não só dos familiares encarnados, mas de muitos espíritos obsessores que não queriam aquele atendimento, né? Então, olha, isso era uma dedicação e era um trabalho incrível, assim, que as gurias realizavam. A gente eu participei, acho que 1 ou 2 vezes, mas assim, que pude ouvir, né, o antes, como é que era, como é que elas faziam, era uma coisa fantástica, realmente, assim, de vibração, né? De mentalização, de oração, de socorro, de pedido de socorro da espiritualidade para amparo daqueles pacientes que estavam ali, o quanto eles se beneficiavam, o quanto eles se acalmavam, os pacientinhos, né, pequenos, médios, grandes, não importa, e aí os familiares vendo a reação dos filhos, né, ficavam com, assim, outra fisionomia, às vezes chorando, agradeciam. Então, esse auxílio que a gente pode dar de qualquer forma, como a Verinha está falando, né? Que eu acho que é muito aquém de caridade, eu acho que a gente traz ainda uma solidariedade, né? Eu sempre acho que a gente ainda não tem nível de caridade, mas de solidariedade, de acolhimento, acho que é isso que a gente tenta levar, de várias formas, mas como existe uma barreira, às vezes, das pessoas, né? O ser humano está tão descrente no outro que, às vezes, não acredita que tu está ali para auxiliar, né? Imagina que tu está ali para aprender, para fazer experiência com os filhos deles, para qualquer coisa, mas que não seja simplesmente uma doação de pessoas que resolveram doar o tempo delas para ali orar por estranhos, né? Mas eu acho que isso faz parte da descrença que a gente chega na nossa sociedade de dor, né? É tanta competitividade, é tanta... Eu fiquei tão nervosa no início do trabalho, Flávia, foi tão difícil colocar esse trabalho no papel, escrever esse trabalho foi muito difícil. O meu primeiro orientador, eu não fechava com ele. A Vera me ajudou vários meses até o Emanuel Burkert tomar
o trabalho e ser o último orientador. Eu passei por 3 orientadores, né, que foi esse que não deu certo, que eu não gosto de falar o nome dele, porque é uma pessoa bem famosa aqui no Rio Grande do Sul até, mas não deu. E depois a Vera, e depois o Manuel Burker, que é o que faz os transplantes, né, de rins aqui no Rio Grande do Sul, que é um cara fantástico, assim, foi a Vera e foi ele que me ajudaram, porque para mim era quase que impossível colocar um trabalho profundo, energético, não é? De acolhimento, de amor e de transformação de energia naquele momento tão delicado no papel, não é? Eu imagino. Então, deu tudo certo, assim, é muito bacana. Mas eu achei que a gente podia ter feito essa reflexão que a gente está fazendo aqui, não é? E ainda juntando o Dia das Mulheres, né? Então, eu acho que... E essas coisas, eu acho que a espiritualidade... Eu acho, não, eu tenho certeza, né, gurias e gurizes, mas a espiritualidade vai sempre fazendo o que pode, como o Calderaro, né, e tantos mentores, assim, a gente que trabalha com obstetrícia e pediatria, a gente fica, vai presenciando, né, e vivendo cada história, assim, que é inacreditável, né? Uma última muito marcante que eu vou passar para vocês, que acho que faz parte disso, foi uma menina que chegou com entre 4 a 5 meses de gestação no consultório, uma menina magra, tinha sido modelo, com intelectual perfeito, não tinha nenhuma restrição de inteligência, e já era minha paciente, mas estava sumida há muito tempo, porque se envolvia com algumas coisas, se perdia, sumia, aparecia familiar de médico, e ela chegou no consultório, gurias, com uma barriga de gestante, de 4 a 5 meses, qualquer um perceberia, não precisava ser obstetra, e disse, Flavinha, eu não sei o que eu tenho, porque eu estou inchada, eu tenho feito dieta, eu tenho feito exercício, não sei o quê. Ah, mas com um vestidão, assim, quando ela deitou para eu examinar, peguei o sonar automaticamente, né, um aparelhinho para a gente ouvir o coraçãozinho, coloquei na barriga dela, não tinha outra, só um tumor, poderia ser, que eu achava que não era, né, jovem, né, só podia ser uma gestação. Mas eu não pensei que a menina fosse ter essa reação, então para a gente ver que a gente nunca sabe como é que as pessoas estão. Eu perguntei, mas Curiazinha, tu não está grávida? Uma pessoa de quase 30 anos. E ela disse, não, capaz que eu estou grávida. Bom, então tá, então eu vou te examinar. Negando, né, Maria? Mas uma negação fora da realidade, sabe? Eu botei o aparelho e comecei a ouvir o coraçãozinho. Daí eu falei, olha só, ela deu um pulo da mesa, mas ela voou da mesa e teve um surto, né? E eu falei, mas gente, que isso? Daí eu sentei, eu disse, não, peraí. Senta, vamos conversar, não sei o quê. E aí ela começou igual, muito semelhante a essa menina, não, eu não quero, não sei nem de quem eu não quero, eu vou tirar, se é uma criança, eu vou tirar essa criança. Eu disse, não, só um pouquinho, calma e tal. Vamos conversar. Primeiro tu vai fazer um ultrassom, primeira coisa. E aí eu fui indo, gente, Resumo, nenê já nasceu, tá com 4 meses, ela tá amamentando. Amamentando. Eu fico assim, chego a me arrepiar. Porque eu falo, gente, mas aí eu fui indo, aí ela me sumiu do pré-natal e eu fui catando, enfim, e a criança nasceu e eu fui tentando pedir que ela parasse de usar as coisas que ela vinha usando e vamos indo e vamos não sei o quê, vamos levando e olha, esses bichinhos são guerreiros, né? Ele é super saudável, o neném não tem nada, tá amamentando. E começou a história assim, e nunca se falou, claro, em nada de religiosidade, nunca toquei em assunto nenhum, só pedia muita ajuda, né, que a parte espiritual não me ajudasse, para a gente não perder mais. E tá aí, venceu, assim como outros, mas essa foi muito marcante, porque uma menina com estudo, assim, e com uma negação fora da minha realidade. Eu falei, não é possível, eu não estou presenciando essa cena aqui. Então, tu fez me lembrar, tu sabe que tu fez me lembrar. A espiritualidade, quanto trabalhou para chegar em ti, Flávia? Sim, e para empurrar, já que chegou, porque, claro, eu comecei, por um lado, a assustar, eu disse, olha,
A única coisa que eu posso te ajudar é te ajudar a trazer essa vida para cá. Outra coisa eu não posso fazer por ti. Mas eu vou te dizer uma coisa, se tu quiser fazer outras coisas por aí afora, tu vê bem o que tu vai fazer, porque tu corre risco de vida sério, não só dessa criança que tu está dizendo que não quer, mas tu corre risco sério. Claro, eu fui tentando e assustando e corria mesmo, né? Sei lá onde é que ia cair, mas foi a maneira que eu tive. Aí a gente vai indo, gente, e a espiritualidade vai ajudando, porque aí quando ela me sumiu 2 meses, eu falei, tá, não consegui, né? Perdi esse bichinho, mas Deus sabe o que faz, quem somos nós. Aí eu liguei e disse, vem cá, onde é que tu anda? Como é que estão as coisas? Ai, Flavinha, pois é, dei uma sumida, mas estou bem, então tá, vai te aparecer. Eu digo, então vem que eu tô te esperando. Eu falei, olha, tá vivo, já tá maior. E nasceu. Flavinha, sabe o que tu me fez me lembrar? Eu me lembro de uma vez de uma adolescente que chegou no meu consultório com a mãe, e a mãe marcou a consulta para conversar, que queria que eu conversasse com ela sobre sexualidade. Tu fez me lembrar até disso. E tu sabe que aí a gente começou a conversar, e a guria começou a rir, a rir. Não entendi muito bem, não é? O que está acontecendo? Eu disse, doutora, eu já sei tudo isso. Olha, eu fiquei tomada de uma surpresa, porque ela pegou e disse assim, não, isso aí tudo eu já sei. Tanto é que tudo que vocês vão me falar eu já sei. Inclusive, eu estou grávida. Gente, foi uma surpresa. Essa mãe, e aí cai nesse capítulo do Calderaro, essa mãe entrou num desespero, seria a avó. Gente, foi muito difícil. Não, porque não vamos aceitar. Olha, foi muito complicado, gente. Tu imagina, preparando para falar sobre sexualidade, ela já sabia tudo, já estava grávida. Já estou até grávida. Gente, quem não falou? O que sentiu? Quem não falou? Ronaldo, o Fernando, né? Vamos falar aí quem não falou. Tem mais uns minutinhos aí, isso mesmo, Janine. Vamos lá. A Hélida, Elodie. Que horror essa enfermeira, né, Elodie? Que coisa horrível. E aí, gente, aproveite para perguntar aí, para discutir um assunto muito interessante, né? Mas o que eu acho, assim, fala aí, Ronaldo. Eu tive uma vez uma experiência fantástica também, eu fiz 1.600 horas voluntárias no PS Municipal, na época era o PS Municipal, e chegou uma jovem também, uma jovenzinha, assim, a jovenzinha chegou chorando que tinha uma dor no estômago muito forte, mas já com barriga de gestante, a criança já estava a termo, nascendo, né? E aí eu disse assim, eu digo, mas tu tá tendo bebê? E ela disse, não estou grávida, não estou grávida. E a mãe insistindo, não, mas ela não pode estar grávida. Aí a mãe teve um surto, né? Que a Flávia estava contando ali do surto da moça, quem teve o surto na realidade foi a avó, a mãe negando, que automaticamente já sabem, né? Porque é impossível uma barriga de grávida de 9 meses levar a filha no pronto-socorro dizendo que ela estava com problema de uma mazia, uma coisa qualquer. Eu sei que eu tive que ser tão rápido, porque naquela época a gente fazia tudo, né? Eu fazia os partos assim, até não podia. A gente era muito voluntário, não sei nem como é que a gente se animava, às vezes, a fazer tanta coisa. Eu sei que foi muito rápido, assim, a criança, quando eu vi a criança já estava chorando, já eu mostrei para ela, olha, seu neto, porque foi aquilo muito rápido. Faz aquela negação completa o tempo inteiro, né? Eu acho que todo mundo meio que passou por situações parecidas, né? Claro, depois a gente dá aquela conversa toda, né? Tenta botar um pouco da magia do... Naquela época eu não tinha o amadurecimento espiritual que eu tenho hoje, porque era estudante, né? Eu já era espírita, mas não tinha tanta mais tarimbado, assim, né? Mas, como eu digo, eu acho que é uma forma de caridade também, de chegar ali depois de fazer, né? O que a gente fazia, o acolhimento houve, né? Claro que... Ajudei, e muito amparo espiritual, Ronaldo. Auxiliei o parto, e aí, pelo menos, tu conscientizou que ela estava grávida, que era um bebê, né? Que tinha que conviver com a realidade. Bom, uma vida nova ao mundo, isso que é muito bom, né? Exatamente. Mas esses processos psicológicos e emocionais são muito claros, né? Que mais, gente? Aí, ó, vamos aproveitar nossa querida G aí. Mas eu fico muito feliz, que bom até que a Flavinha também comentou. Sabe o que eu senti, assim, quando eu participei acho que umas 2 ou 3 vezes, G. E aquela coisa tão boa, sabe? Uma paz, uma coisa tão boa.
e a gente se renova, a gente se sente melhor, né? E esse trabalho eu achei tão lindo que que se tornou TCC e depois e deu todos os frutos que a Janine teve, porque é um trabalho realmente muito lindo. E eu queria aproveitar para te perguntar, Gê, porque esses dias, não sei se foi a Hélida ou alguém que comentou, que tentou acessar esse livro, eu também tentei e não consegui. Como é que a gente consegue acessar nesse capítulo para ler o teu trabalho? Eu também não consegui. Como é que se faz, Gê? Eu boto meu trabalho direto para vocês no WhatsApp, porque eles fizeram um formato para a Amazon que não tem ainda, só comprando em dólar, sabe? Ficou assim, ficou o troço meio impossível de ter. Então, em seguida, eles vão conseguir imprimir o livro, aí vai ficar mais fácil, não é, de ter. Mas pela Amazon eu não consegui, assim, não consegui imprimir, não consegui nada, só tem para mim, Nem assim. tu conseguisse, então, nem tu conseguisse. Não, eu queria coisa tanto, ainda não até está porque eu tão fácil, participei. não. Mas Eu eu vou participei de mandar algumas, eu teria eu mando interesse o de ver. trabalho, eu mando o trabalho aí pelo WhatsApp. Uhum. Acho que é legal, e acho que até para quem não conheceu, eu e o Flavinho conhecemos, acho que a Elodie, algumas pessoas mais do grupo, acho que conheceram, né? Até para o pessoal ter ideia de como é que funciona, né, Janine? Eu mando direitinho, assim, tá tudo ali. Bom, pessoal, são Eu quero também. 21h32. Quer falar, Alicia? Não, eu quero o trabalho também. Eu estou então, ouvindo, está Eu vou encantado. botar ali para nós. Uhum. Depois a Gê bota para nós. Então, gente, como a gente combinou, né? Hoje a gente vai ter que encerrar mais cedo, é 21h32. Então, eu vou pedir para Flavinha, para ver se ela pode encerrar, fazer uma oração, né? De hoje. E antes disso, agradecer imensamente a querida Gê, tá? Pela exposição dela. Tá? Eu acho que veio no momento bem crucial, bem importante que a gente está vivendo. Né, que a gente possa refletir na importância de a gente fazer o trabalho voluntário, do que a gente pode fazer de trabalho voluntário no nosso dia a dia, né, e de fazer alguma coisa que possa modificar a vida da outra pessoa, ou pelo menos tornar isso melhor, ou acalmar a mente das pessoas, que hoje, em dias tão difíceis que a gente está vivendo, se a gente possa fazer isso. E, às vezes, até um olhar, uma palavra, né? E uma coisa que eu aprendi muito, ser ouvido. Muitas pessoas precisam falar. Isso também é caridade, gente, porque as pessoas, hoje em dia, com essa tecnologia, as pessoas não têm mais tempo de ouvir. É só o celular, então, assim, saber ser ouvido também, né? Para a gente poder consolar essas pessoas. Eu tenho ouvido muito isso quando os pacientes falam, ai, doutor, que coisa boa que eu posso vir aqui, que eu posso desabafar, que eu posso conversar. Fala, Janine. Agora me veio uma coisa rápida de dizer, e talvez muito interessante para a gente refletir. Me veio essa ideia do que está acontecendo, do Putin querendo ter essa terra de novo como sendo da Rússia, que seria a União Soviética, não é? Independente de poderes que esses homens da guerra querem ter, eu fiquei pensando se a guerra não começa nesse desamor de aceitar um filho como parte do território, não é? Porque uma gravidez é uma espécie de território, aí veio essa coisa do território, da guerra, não é? Talvez esses homens que estão em guerra venham há séculos se degladiando, não é? Talvez essa guerra que estourou tenha a ver com antigos comparsas ou amores e desamores de séculos, não é? A reencarnação e a encarnação, ela dá esse pretérito desequilibrado. Nós não chegamos aqui com esses irmãos brigando do nada. Essa guerra é nossa, essa guerra é do planeta, essa guerra não é da Rússia, essa guerra é nossa. Então, que a gente possa, dentro da gente, unir esses territórios emocionais, psicológicos, energéticos, né? Todos esses corpos que a gente tem, que a gente possa realmente unir, porque é isso que a gente está precisando dentro e fora. Isso tudo que está acontecendo tem a ver com isso.
de querer colocar fora, de querer se ver livre, não é? Então, que a gente possa unir, entender esses processos, esses territórios, né? Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é esse conhecimento de si, dos nossos territórios, não é? E me veio isso, assim, de dizer para encerrar, né? Agora a Maninha faz a prece. Bem lembrado, viu, Janine? Eu acho que tem tudo a ver com o que tu falaste. Bem lembrado. As disputas, né, que a gente fica internas também e vai botando para fora, né? Então, consegui reiniciar minha internet. No início caiu, mas eu consegui ver tudo e foi bom, Beninha. Não, vamos lutando. Graças a Deus, eu vi que tu voltou. Tu é guerreira, não Flavinha. desisto, não. Amigos queridos, então, agradecer esse momento, né, que a gente tem na AME, que nós conseguimos nos conectar, nos unir, agradecer a disponibilidade, né, a doação do tempo da Gezinha, que preparou, estudou sobre esses sentimentos, né, que nos traz essa abordagem mais profunda, psicológica, emocional, que a gente consegue ir trabalhando conosco e com isso tentando em nos melhorando, podermos auxiliar um pouco aqueles que se aproximam da gente, seja como pacientes, amigos, familiares, a nós mesmos. E pedir nesse momento, né, acho que dias são complicados, porque mulheres, homens e, enfim, crianças, todos os dias são os dias, né, da gente. Mas como hoje se comemora esse Dia da Mulher, nós queremos pedir, então, a Maria, Mãe de Jesus e de todos nós, que derrame sobre esse nosso planeta amado o seu manto acolhedor, amigo, e que possa nos acolher nas nossas imperfeições, nos nossos egoísmos, nas nossas vaidades, né, para que a gente consiga desenvolver, cada um de nós, esse sentimento de irmandade, de solidariedade, de acolhimento, que este nosso planeta está chegando, né, está regenerando. Então, nós chegaremos lá, mas que a gente possa, cada um, desenvolvendo esse sentimento, contribuir com essa espiritualidade amiga que trabalha incansavelmente para a alavancada desse planeta azul tão lindo, tão farto, mas ainda com a humanidade perdida, desequilibrada, buscando os seus acertos. Então, que Maria, Mãe de Jesus, de todos nós, acolham esse planeta lindo, para que a gente possa ter paz, união e solidariedade. A toda essa equipe da AME que nos acolhe, que nos intui, que nos socorre, o nosso agradecimento nessa noite, e que possamos seguir unidos em pensamento, em amor, em oração. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada. Foi muito lindo. Muito obrigada, viu, Gê? Atenção.